Boa tarde, então, gente. Agradecer ao professor Rodrigo Stefani, aí, professor Luiz Fernando, Alan aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, né, usando das plataformas digitais. Meu nome é Hernani Barudi, eu sou egresso aí da UFJF, como imagino que tem alguns colegas aí da UFJF, né? De certa maneira fui orientado pelo professor Luiz Fernando também. E fiz meu mestrado, doutorado no Instituto de Química da Unesp de Araraquara, com o professor Sidney Ribeiro. Também passei um tempo no Canadá, na Trent, Universidade de Trent, e também estive um tempo como professor visitante na Universidade de Coimbra. Então, hoje eu vou conversar um pouco sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo com biocelulose, com filmes de cebola, né? Vou falar em linhas gerais o que a gente faz na Uniara também, a minha interface com empresas, eu quero chamar um pouco a atenção disso, que acho que é algo que tem se tornado mais comum, né? Então, eu sou docente da Universidade de Araraquara, que é uma universidade privada, faço parte desse programa aqui de pós-graduação em biotecnologia, programa envolvendo aí química medicinal, medicina regenerativa. Eu mais tenho atuado como pesquisador do que como professor, não leciono na graduação, só leciono na pós-graduação. E cuido aí, a minha função dentro desse programa de pós-graduação, mestrado e doutorado é cuidar, eu sou o líder do grupo de biopolímeros e biomateriais. Isso aqui é uma foto ilustrativa do meu laboratório, eu quero já chamar a atenção, já é um dos laboratórios. Essa é uma imagem 3D, né? Da Uniara aí, do nosso laboratório de biopolímeros e biomateriais, para chamar a atenção que é um laboratório que já tem um financiamento híbrido, tanto de órgãos de fomento do governo, quanto também de empresas. Então, a gente tem apoio aí do Embrap, né, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação, tem apoio do CEPOF, FAPESP, lá na pessoa do professor Vanderlei Banhato, da Nextfield, que é a empresa que apoia diretamente esse Embrap, e outras empresas, como a TA Instruments, Nova Técnica. Então, é um modelo já misto, né, onde o investimento não vem só de órgãos governamentais. Também tem apoio aqui do Instituto de Fotônica, do qual o professor Sidney coordena. Enfim, é um laboratório que já tem essa interface forte com empresas, e por isso eu quero chamar a atenção também na minha apresentação. Essa aqui só para quem conhece, porque às vezes não é uma coisa muito comum, né? Universidades privadas investirem em pesquisa. Então, essa aqui é uma foto panorâmica do meu laboratório, a gente está muito bem estruturado. Esse é o laboratório principal, e aqui o que a gente chama de tecnologia farmacêutica, onde a gente tem analisador térmico, reômetro, sistemas para trabalhar com liberação de fármaco. E esse é o LaTeF, onde a gente tem um spray dry, um leito fluidizado. Então, assim, além de toda a parte de preparação de materiais, temos uma boa estrutura também para caracterização. Essas fotos nunca são atualizadas, esse é meu grupo, alguns que eu prefiro chamar de doutores, não de pós-doc, né, porque eles já são doutores. Tem químicos aqui, tem farmacêuticos, né, tem físicos. Vários mestrandos e doutorandos. Quero chamar a atenção também para o caráter multidisciplinar do meu grupo. Tem gente da biomédica, engenheiros de materiais. O Henrique, por exemplo, que está aqui, é psicólogo, e a ideia dentro do programa de biotecnologia é entender por que o pesquisador não empreende. Daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho sobre ele. Então, é um grupo bem eclético no ponto de vista de formações, né? Aqui a moçada da iniciação científica, pessoal que põe a mão na massa mesmo e desenvolve os nossos trabalhos, né? Ainda só para chamar a atenção, estando dentro de uma universidade privada, isso é importante chamar a atenção. Esse aqui é alguns dos projetos que eu tenho em andamento, esse Embrap, junto com o professor Vanderlei Banhato. A gente tem projeto aprovado no CNPq. Costumo brincar que eu tenho projeto aprovado, mas o dinheiro não saiu ainda. Alguns devem passar por isso, né? Projeto junto com a FAPESP, aí, projeto regular. A gente utiliza o laboratório de síncrotron para poder fazer análise. Enfim, estou dentro de uma universidade privada e tenho tido liberdade para poder pesquisar, para poder desenvolver nosso trabalho, né? Vou só dar destaque também da Zoom para quem queira conhecer um pouco mais. Eu coordeno junto com o professor André esse núcleo de pesquisa em tecnologia tridimensionais, dos quais a nossa ideia é fomentar desenvolvimento e também agir também na interface com a comunidade. A gente tem apoiado
essa questão do combate ao Covid. Quem quiser conhecer um pouquinho, entra lá no nosso núcleo. A gente tem feito também projetos de extensão junto com museus e atuando diretamente na comunidade. Olha aí, a gente tem algumas impressoras. Esse é só um exemplo da FDM que a gente tem. Chamar atenção também para uma ação bem legal que a gente tem feito. Quem quiser conhecer um pouco mais, a professora Mônica aí no canto direito e a Luciene, que é uma jornalista. A gente criou, esses são convidados também para um dia vir em Araraquara. A gente tem um Biotech News. A Uniara tem rádio e tem televisão. Quem quiser acessar a internet, a nossa rádio, a gente tem agora um podcast para o Biotech News, onde a gente leva um pesquisador e a jornalista ali, que é a Luciene, ela apresenta os pesquisadores e o que a gente vem fazendo dentro da Uniara e ao redor do Brasil com os pesquisadores que a gente convida. Eu acho que é muito importante, nessa época em que a ciência tem sido tão questionada, a gente divulgar o nosso trabalho. Uma propagandinha aqui também, para os que quiserem, eu sou o editor dessa revista, quem quiser submeter artigos, está aberto aí o IJAMB. Falando um pouquinho, então, ainda dando ênfase nisso, esses são os nossos colaboradores internacionais, em Espanha, na Argentina, o professor Guilherme, lá em Baf, com empresas também, o Dr. Mike, o professor Yunis, Instituto de Química da Unesp, também em Laval, pessoal da Trent, lá da França. Então, a gente tem uma extensão interessante com colaborações internacionais, colaboradores nacionais, chamar atenção aqui para o FJF, professor Luiz Fernando, né? E agora também o professor Rodrigo iniciando, e mais várias instituições do país. Então, primeiro eu quero convencer vocês que estou dentro de uma universidade particular, fazendo pesquisa, aqui interação com várias empresas no Brasil, dos mais modos diferentes, com bolsa, através do programa PIP-FAPESP, como essas empresas aqui do qual eu fui assessor, a Ciclofarma, a Genotype. Para quem não conhece, o programa PIP-FAPESP, a FAPESP financia pequenas empresas, médias empresas, que queiram desenvolver ciência, né? E muitas vezes essas empresas se aproximam da universidade para poder desenvolver tecnologias juntos. Aqui, a Apsflora, de quem eu já tenho trabalhos há muitos anos. Uma hora eu posso vir falar mais especificamente dessa interação do empreendedorismo, mas eu queria chamar a atenção disso. Aqui é um destaque, né? Eu posso enviar para vocês depois, para o professor Rodrigo. Esse é o Henrique, que eu falei que faz doutorado comigo. A gente escreveu um e-book, onde a proposta é por que o pesquisador não empreende. E aí, depois eu posso mandar esse e-book. A gente se conheceu num curso lá na Royal Academy, em Londres, onde a gente se aproximou, ele está para defender o doutorado em breve. As nossas provocações têm sido nesse sentido, né? Será que todo pesquisador pode ser um empreendedor? E por que o pesquisador não empreende? O que a gente tem criado também? Tudo isso posso dar um zoom depois, no outro dia, conversando. A gente tem feito eventos aí na área de empreendedorismo, onde a gente criou o Café com Ciência e o Café Sem Ciência, aqui pelas manhãs, onde a gente toma um café da manhã e conversa com empreendedores que estão vinculados à academia. E o Sem Ciência, aí, em homenagem ao professor Luiz Fernando, à noite, rola uma cervejinha e o pessoal apresenta suas tecnologias. Então, eu vou falar aqui um pouco da biocelulose agora, eu vou falar um pouco do ciúme de cebola. Quero chamar a atenção que esse trabalho envolve diretamente empresas do ramo de celulose, principalmente a empresa Nextfield. Essa empresa localizada em Londrina. Eu quero chamar a atenção que a gente tem essa interface bem interessante com a empresa, de qual financia o nosso Embrapa. Eu quero chamar a atenção isso não só como marketing, mas para mostrar que é possível desenvolver projeto de qualidade na universidade, envolvendo empresas diretamente, né? Então, fica localizada em Londrina, mas ela tem nos apoiado. Essa empresa, ela comercializa esses 3 produtos. Eu até trouxe aqui, não sei quantos conhecem a celulose bacteriana, mas eu vou mostrar aqui na frente as aplicações. Esse é um curativo à base de celulose bacteriana, que deve dar para vocês virem aí, está no mercado nacional. A gente ajudou a desenvolver esse gel junto no projeto. O Embrapa é um órgão muito interessante. Fica também aí a dica para quem tem interesse, tem empresas próximas. Para cada R$1 que a empresa coloca, o Embrapa coloca R$1. Então, esses são os produtos, todos eles à base de biocelulose. A biocelulose aí, que é uma celulose obtida a partir de bactérias, você
essas bactérias se alimentam de açúcar e o produto de secreção delas, elas secretam fibrilas de celulose. E essas fibrilas, elas se orientam, se organizam de maneira nanométrica, né? São filmes nanométricos, e que, assim, são aplicações das mais diversas, né? Eu estou chamando a atenção de uma aqui, um grupo lá, um grupo da Inglaterra, eles produzem roupas, né? Utilizando celulose bacteriana, por exemplo, roupas, sapatos, isso aqui é uma proposta, bolsas, que vai nessa linha aí verde, né? Biodegradável e tal. Uma outra possibilidade de aplicação de celulose bacteriana está na área de cosmética. Essas aqui são máscaras à base de celulose bacteriana. Ela, quando sai do meio de cultivo, ela tem esse aspecto aqui como um gel. E várias empresas têm utilizado a celulose nesse sentido. Nós, né, junto com o professor Marco Cremona, professor Cristiano Legnani aí da UFJF também, um colaborador, principalmente com o professor Sidney, a gente tem utilizado essa celulose como matriz para o crescimento de OLEDs, né, esses substratos flexíveis. Isso aqui é uma capa que a gente saiu no Journal of Materials Chemistry C, onde a gente revestiu essa celulose com poliuretano, ela ficou bem mais transparente. Aqui é a celulose pristina, ela é semi-transparente, né, e aqui a gente modificou com poliuretano e deixou esse material super transparente. Então a ideia é fazer esses substratos flexíveis, e por que não pensar em algo para a área de alimentos também, que pudesse ser um sensor para gases ou alguma coisa assim, ou para mudança de cor usando a própria celulose. Essa aqui é o desenho, depois eu vou falar mais na frente do que é um OLED, para quem não sabe, mas não é o objetivo, né? Esse aqui é um OLED em si, mostrando aqui ele acendendo, né? Comparado com um OLED depositado no vidro. As aplicações desse tipo de material vai aí para optoeletrônica ou para bioeletrônica orgânica. Falando um pouquinho mais, né, tratando no nosso webinário, né? Isso aqui é um review que eu quero indicar para os senhores, né? Essa é a professora e a pesquisadora Henriette Azeredo. A gente escreveu um review ano passado. Será que a celulose pode ser utilizada na área de alimentos? Celulose bacteriana. Indico esse review aí para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o uso de celulose bacteriana na área de alimentos. Para embalagens ou para revestimento, né? Esse é um review que a gente publicou na Frontiers. Não sei quantos conhecem, já tiveram contato, mas está na moda aí esses alimentos funcionais. O kombucha ou kombucha, que algumas pessoas têm produzido em casa, eles pegam as mudas, você pode pegar essa muda na internet, você pega uma muda que na literatura, não na literatura, mas no uso, usualmente é conhecido como Scooby. Você pode comprar esse Scooby, ou pode pegar em comunidades na internet, leva esse Scooby para casa. Esse gel aqui que vocês estão vendo aqui na superfície, isso é celulose bacteriana, e o líquido, que tem um gosto, né, que é meio vinagre com um vinagre adocicado. Esse kombucha tem ação probiótica muito poderosa, né? E aí tem hoje até empresas comercializando. Só que nesse caso, as pessoas descartam o Scooby e tomam o líquido. Esse líquido pode ser misturado com outros sabores e tem essa ação probiótica, né? Aqui na direita, muito conhecido nas Filipinas, uma das possíveis aplicações da celulose bacteriana como fibra dietética. O nome é esse mesmo em português, nata de coco, porque ela se assemelha à nata do coco verde. Então, ela é um alimento funcional, uma vez que celulose não pode ser metabolizada pelo nosso organismo, né? A gente não tem celulase, então ela é uma fibra dietética que ajuda no processo de perda de peso. Então, isso é uma aplicação. Nas Filipinas é muito comum eles utilizarem, né? Como brinca o professor Sidney Ribeiro, lá da Unesp, ele costuma dizer que se a nossa pesquisa der errado, a gente pode beber ou comer, né? Então, é um material fantástico a celulose bacteriana. Aqui, um overview aqui que a gente publicou no nosso artigo, comandado lá pela doutora Henriette, né, da Embrapa. Essas são algumas possibilidades de utilizar a celulose bacteriana na área alimentícia. Eu não chamei atenção atrás, mas por que usar a celulose bacteriana sobre a vegetal? Um dos fatores interessantes da celulose bacteriana é que,
eu não tenho que destruir árvores para poder obter a celulose. A gente sabe que a celulose é obtida das plantas, né? A gente precisa remover lignina e hemicelulose. E esses processos são, além de onerosos, né, eles são agressivos ao meio ambiente. Isso é um fator interessante. A rota biotecnológica. E outra que eu tenho, a celulose bacteriana, a bactéria já produz nanofibras. Eu tenho um feixe de nanofibras produzido durante o processo de biotecnológico. Então, por isso a gente tem, essa aqui é a aparência dessa celulose após a purificação. Então, elas são esses cubinhos aí, é o gel, depois de purificado, o hidrogel, como ele fica. Por ter essa textura, na verdade, quando eu tiro do meio de cultivo 99% é água e 1% é celulose, por eu ter essa composição, eu posso utilizar a celulose, por exemplo, como modificador reológico. Eu posso utilizar, por exemplo, para imobilização de probióticos e enzimas. Posso utilizar, por exemplo, aqui, como embalagens, né? Como alimentos de baixa caloria. Tem até alguns trabalhos iniciais falando que a aplicação de celulose bacteriana como carne artificial, posso utilizar as nanofibras ou os nanocristais de celulose. Os nanocristais são obtidos por hidrólise ácida para, por exemplo, essas picker emulsions, né? que tem estado na moda na literatura aí. Então, é vasto a área de aplicação da celulose bacteriana, por exemplo, na área de alimento. Aqui, dando um zoom, né? Poderíamos utilizar, por exemplo, a celulose bacteriana na produção de sorvete, né? E, nesse sentido, ela poderia agir para diminuir, para aumentar o tempo de congelamento, né? Não permitir que o sorvete derreta tão rápido. E formando essas estruturas como a gente representa aqui nas figuras A e B aqui. E, nesse sentido, ela poderia ser, além de tudo, um agente reológico que pudesse modificar a estrutura do sorvete, por exemplo. Ok, essa celulose bacteriana, que eu também não quero ser demasiado extenso. O segundo material que eu quero falar é o filme de cebola, né? E quero trazer também uma relação, assim como com a celulose bacteriana, a gente tem uma relação bem próxima com a Seven, né? A empresa Seven Biotecnologia. Aqui eu trago um pouco de como nasceu e como tem sido, como está o andamento com os filmes de cebola, o Allium cepa. Essa é a Hélida Barudi, a minha esposa. Nós fundamos, né, há 3 anos atrás a BioSmart Nanotechnology. Quem quiser saber mais informações pode ir no site. Ela é a CEO da empresa, eu sou colaborador direto, né? E a gente tem produzido novos materiais, assim, pensando em rota biotecnológica. É isso que a BioSmart tem feito, né? A BioSmart está fundada, é uma startup e está dentro da incubadora de Araraquara. Ela foi selecionada em 2016, em primeiro lugar no concurso entre outras empresas, né? Entre outras 20 empresas, e hoje ela também, além da Hélida, tem um grupo de sócios que recém entrou na empresa. Essa aqui é a foto da incubadora. Vai ser um prazer receber vocês quando vocês vierem por aqui. Essa é uma incubadora de Araraquara, uma incubadora mista, não só de processos tecnológicos, mas ela também tem, por exemplo, empresas do ramo de alimento dentro dessa incubadora. A incubadora é fomentada pela Prefeitura de Araraquara, em parceria com a Unesp, em parceria com a Uniara. E aí dá uma estrutura, ela possui vários boxes, onde as empresas podem utilizar esses boxes com valores subsidiados, né? Startups, no caso, ou empresas incubadas. O que a BioSmart faz, então? A BioSmart faz P&D, né? Possui aí expertise para desenvolver ensaios laboratoriais e algumas soluções customizadas voltadas mais para a área de nanotecnologia. Muito interessante aqui chamar a atenção desse projeto, que junto com o professor Clóvis Ribeiro, esse aqui à esquerda é o Dr. Diógenes, ele é o pai da Allium cepa, aí, da filme de cebola. O professor Clóvis Ribeiro, ele é docente do Instituto de Química da Unesp. E aqui também eu quero dar um zoom aqui e chamar a atenção do Dr. Caio Gomide, né? Hoje na Unicamp, mas em breve vindo aqui para São Carlos.
esse é parte do time que tem desenvolvido isso, né, os filmes. O Diógenes me procurou, o professor Clóvis, há uns anos atrás, para auxiliá-los na divulgação, na questão da possibilidade da utilização dos filmes Alien Cepa. E aí a gente escreveu um projeto PIP na época, junto com a BioSmart. Esse projeto foi aprovado. O PIP, como eu falei, é um projeto financiado pela FAPESP para pequenas empresas. Ele é dividido em fase 1 e fase 2. Na fase 1, a FAPESP financia até R$200 mil, envolvendo bolsas para pesquisadores. Então, o Dr. Diógenes foi bolsista dentro desse projeto e a gente participou junto aí e auxiliou na caracterização desses filmes. Aqui, olha, não sei se vai dar para vocês verem legal, mas esses são os filmes à base de cebola, né? Ele tem uma coloração dependendo do processo produtivo. Esse é um filme lavado, esse é o filme não lavado. Eu vou mostrar rapidamente aqui nos artigos que a gente publicou. Então, esse projeto foi financiado pela FAPESP e a gente tem buscado parceiros mesmo, né, dentro da universidade, dentro de outros institutos, para tentar colocar esse projeto para frente, né? Aqui são as fotos dos primeiros filmes obtidos, né? Será que as aplicações poderiam estender, por exemplo, substituto para o sushi? Tem países que têm substituído as algas utilizando celulose, outras fontes que não para pessoas que não têm um paladar, que não se agradam do paladar das algas. Então, isso aqui, nos Estados Unidos, já tem embalagens desse tipo. Por exemplo, isso aqui é um protótipo que o Dr. Diógenes fez. A gente poderia ser uma embalagem funcional, por exemplo, para o arroz, só que o resíduo aqui seria zero. Então, a gente poderia colocar, ele desmancharia, seria o tempero, né? E essa seria uma das ideias. Chamando a atenção aqui do que a gente já fez com esses filmes, né? Até para mostrar. Esse é um artigo que a gente publicou na Industrial Crops. Esse aqui é o Dr. Matoso, da Embrapa Instrumentação de São Carlos, que também é um dos parceiros desse trabalho. Esse é o primeiro artigo que foi publicado aí pelo Diógenes, né, por mim. Conta também com o Robson e a Andréia. O Robson hoje está na Chalmers, lá na Suécia. E o Matoso, como eu falei, na Embrapa, o professor Clóvis, que auxiliou bastante, ele trabalhou bastante no desenvolvimento desse trabalho, junto com o Diógenes e o restante do time. Publicamos esse artigo na Industrial Crops. Quem quiser depois posso enviar também. Interessante chamar a atenção para quem está mais interessado na área de alimentos. No próprio processo de obtenção, a gente utilizou 5 rotas, né? A gente já obtém materiais com texturas, com colorações. A flexibilidade muda dependendo do processo que a gente utiliza. Então, por exemplo, eu posso ter essa cebola não lavada, posso ter a cebola lavada, posso ter a cebola tratada termicamente, posso ter ela não tratada termicamente. Se você olhar aqui, por exemplo, nessa figura 1A, aqui está cheio de fibras, então eu posso ter um material com teor de fibras maior, eu posso ter um material com menor teor de fibras. Esse filme que é mais amarelado, por exemplo, ele é muito flexível e é super interessante chamar a atenção que boa parte desses filmes que tem na literatura, eles sempre requerem o uso de um plastificante. No nosso caso aqui, os plastificantes são naturais e são oriundos da própria processo da cebola. Eu consigo controlar também a transparência, se vocês olharem essa figura 4A. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou mostrar trabalhos que a gente publicou já diferenciando a aplicação em função, direcionando a aplicação em função do filme que a gente obtém. Isso aqui é um filme A4 que a gente obteve desses filmes de cebola, o Dr. Diógenes obteve, e é interessante que a gente já consegue fazer esses filmes numa escala interessante. A gente já consegue fazer filmes até maiores do que folhas A4. Esse aí, para quem não está muito habituado, é o chamado processo casting. Ou seja, o que a gente tem feito? Tem avaliado, será que esse filme é seguro para várias aplicações? Essa aqui é a docente é a professora Flávia Rezende, ela é minha colega de departamento lá no Departamento de Biotecnologia da Uniara. E o grupo dela é o grupo de mutagênese e ela tem utilizado diferentes testes para avaliar tanto a citotoxicidade quanto a mutagenicidade de materiais mais diversos. Nesse caso, a gente utilizou
a gente avaliou a Allium cepa, né? O claim aqui, a gente até falou que poderia ser utilizado para a área de embalagens, mas não necessariamente. Então, a gente avaliou tanto a genotoxicidade quanto a citotoxicidade. Só para chamar atenção aqui, essa eu mostrei uma curva só, mas depois posso mandar o artigo para vocês. Sem nenhum problema, posso compartilhar. E aqui a gente, só para mostrar que a gente, dependendo do... Oi? Oi, não, voltou. É que tinha parado aqui, mas voltou. Pode continuar. Então, aqui a gente está mostrando a curva de viabilidade celular, mostrando que a gente tem um material que não é tóxico e não é genotóxico também. Isso está no artigo, a gente pode detalhar. Então, isso é um fato bem interessante. Por quê? Uma das aplicações que a gente tem olhado para esse filme de cebola, só para mostrar para vocês como é um material que a gente chama de multifuncional. Esses são os meus colegas aqui da Universidade Uniararas, né? Aqui de Araras, uma universidade particular também, e eles trabalham com lesões. Esse é o doutor Tiago, e esse é o mestrando Erickson. Eles trabalham com feridas em ratos. Então, a gente usou esses mesmos filmes, né, para tratamento em ferida de ratos, uma vez que a gente sabe que ele não é tóxico, não tem genotoxicidade. Esse é o experimento, eu vou editar, não vou mostrar as fotos, né? Mas aqui a gente colocou, essas membranas foram colocadas no dorso do rato e a gente está avaliando aí, a princípio, diferente da celulose bacteriana, que quando a ferida cicatriza, ela solta, aqui no caso ela é absorvida. Então, super interessante a gente poder expandir o mesmo filme, né, que pode ter uma aplicação na área de alimentos, ele também pode ser um material utilizado na área de tratamento de feridas, como é o caso da celulose bacteriana também. Aqui alguns resultados parciais, só para a gente mostrar que esse material acelera o processo cicatricial. Esse é um trabalho também muito interessante, como eu falei para vocês, a gente consegue controlar a transparência dos filmes de cebola pelo processo casting. Professor Cristiano Legnani, aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, e colega de vocês, parceiro de muito tempo já, a gente vem trabalhando junto há 10 anos, desde que ele era doutorando na PUC, e eu ainda... ele era pós-doutorando na PUC, e eu doutorando no grupo no Instituto de Química lá do professor Sidney. A gente utilizou, junto com o Thales, né, que foi o aluno de doutorado, esses substratos, o mais transparente, para poder fazer OLEDs, telas flexíveis, né? Esse aqui são alguns resultados, a gente publicou esse trabalho na Applied Materials Interface. Essa aqui é a plataforma, o setup que a gente utilizou. Então, você tem um filme de cebola, você torna ele condutor, adiciona materiais que podem ser condutores de elétrons, né? Que possam permitir a recombinação elétron-buraco. E aqui em cima um material que tem que fechar o circuito aí, que é o alumínio. Quando a gente aplica uma diferença de potencial, esse material emite luz. Nesse caso aqui, chamado de eletroluminescência. Agora, os resultados mais recentes, bem interessantes, que eu acho que também estão bem dentro da área de vocês. Esse aqui é o professor Leilson, da UFCG, né? Esse é o professor Edson, colaborador meu antigo já também, que é da UFPI, lá de Teresina. O que a gente fez? Eu não sei quantos não almoçaram ainda, que vai dar uma fominha agora, né? O doutor Leilson trabalha com tecnologia de carne, ele é médico veterinário. O Edson é químico, mas é apaixonado é um químico que curte bastante essa parte gourmet. E, como se diz muito bem, né? A química tem tudo a ver com a cozinha, né? E o Dr. Leilson, ele trabalha com tecnologia de carne, e aqui ele preparou hambúrgueres, ele controla a temperatura, a temperatura ideal quando você vai preparar esse hambúrguer. Isso foi passado por um comitê de ética. Esses são os hambúrgueres aí preparados e tal, o peso, tudo foi controlado, foi feito um teste, uma avaliação sensorial também, né? Esses são os hambúrgueres aí, com e sem cebola. Só para vocês terem filme de cebola, o filme ele é agregado à carne, dá essa caramelizada sobre a carne. Muito interessante que acima de 70%, quase 80% foi a aprovação do sensorial desse filme. Então, os filmes foram colocados sobre o hambúrguer, então eles derreteram e se agregaram e deram essa caramelizada sobre o hambúrguer, né?
Agora eu estou aqui chegando no final também. Esse é um trabalho inicial aí junto com o professor Rodrigo Stefani, né? Aí feito aí no Inovatis, né? Ano passado. A ideia é, será que é possível utilizar os filmes de cebola na conservação de queijo, por exemplo, né? Esses são um dos primeiros testes, né? A gente foi só um protótipo, né? Aí pela Elisângela, que foi apresentado nesse Inovatis. Aqui está o nosso pôster, aqui esse concurso aí, o Inovatis, né? Eles nos representaram em Juiz de Fora. Aqui a foto usando os filmes de cebola não lavado e lavado. E o interessante, a gente acredita bastante que isso possa funcionar, porque a gente consegue controlar, além da cor, além do sabor da cebola, né? A gente consegue controlar também a permeabilidade desses filmes, o que pode ser muito interessante para a área, para a tecnologia do queijo, né? Ou seja, quero agradecer a todos, né? Aqui vai um agradecimento sincero aí ao Rodrigo, professor Luiz Fernando, e muito obrigado a todos aí pela atenção. Obrigado, gente. Estou disponível aí para a gente poder discutir um pouco sobre possibilidades e futuras interações. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz Fernando, pelo convite.